O Brasil, ele é um dos países mais empreendedores do mundo. Para você ter uma ideia, 22 milhões de jovens no Brasil querem ter sua própria empresa. E é isso que a gente vai falar. O mundo está mudando, né? Quer dizer, a gente não tem um controle exato. Acho que a gente tem vários drivers, né? Você tem o drive do digital, que você vê uma transformação, uma baita transformação no mercado. Quer dizer, coisas que a gente tinha uma visão analógica, hoje estão indo para o digital. Isso vai ter um impacto? Vai ter um impacto bárbaro, por exemplo, na forma de trabalho, na maneira de você pensar, no mindset, mas tem um impacto no emprego, claro. Eu vi alguns estudos mostrando que devem aí até 2025 surgirem mais 133 milhões de novos empregos, mas por outro lado se perdem 75 milhões. O que significa é que a gente vai ter um superávit de 58 milhões. Mas será que esse superávit ele vai ser de profissões que existem hoje? A gente não sabe. Então, quer dizer, a pessoa ela pode estar totalmente qualificada hoje e daqui 6, 4, 5 anos você já não está mais qualificado para o mundo. Quer dizer, e por isso eu tenho uma preocupação muito grande com as pessoas que ficam. Existe uma preocupação social, uma preocupação econômica, claro, com as pessoas que estão sem emprego, mas o desemprego ele também causa uma dificuldade na atualização, porque você fica 2, 3 anos, muitas vezes, completamente sem atualização. E aí, muitas vezes, a opção que a pessoa tem, seja uma pessoa mais jovem ou não, é você ter seu próprio negócio. Então, quer dizer, o número que eu falei, quer dizer, 22 milhões de jovens no Brasil querem ter seu próprio negócio. E as pessoas também, dependendo do momento de carreira, você percebe que você não quer trabalhar como o empregado, você quer ter seu próprio negócio. Agora, ter o seu próprio negócio, eu acho que eu acho que a gente tem que pensar um pouco, porque eu vejo muita gente falar assim, eu acho que eu vou ter meu negócio próprio para descansar mais. Aí uma vez um aluno meu, eu sou professor, ele falou assim, sabe, Armando, eu vou montar um negócio próprio. Eu falei assim, é? Ele falou, eu vou ficar tranquilo, não vou quase trabalhar, vou trabalhar 2 vezes por semana. Quer dizer, eu acho que flexibilidade é uma coisa, mas você ter um negócio próprio, sem dúvida nenhuma, você vai ter realmente um empenho cada vez maior, até porque o negócio é seu. Agora, eu acho que quando você monta o seu negócio próprio, eu acho que um pensamento grande que você tem que ter não é só na oportunidade do negócio, é numa característica, assim, acho que a gente, para ser empreendedor, você tem que ter várias características em termos de comportamento, mas tem uma delas me chama muita atenção, aversão a risco ou não. Você topa lidar com risco? Porque, veja, se você trabalha numa empresa, se você não for demitido, todo mês seu salário cai lá. E você vai bancar suas despesas. Você tem um compromisso, uma prestação ou não, você tem as despesas fixas e tal. Enfim, você acomoda aquele teu gasto no salário que você recebe. Quem tem uma atividade própria, ele não tem a segurança, ainda mais os pequenos e micronegócios. Quer dizer, você fica extremamente vulnerável a qualquer situação econômica. Então, significa que no mês você pode ganhar, se não guardar, no outro mês você não ganha nada e não tem como sobreviver. O problema é que as contas continuam. Então, você veja, e eu noto que se você não tiver essa capacidade para lidar com risco, você não consegue trabalhar no mundo do empreendedorismo, porque realmente é um risco totalmente, é um risco total. É um risco bom para as pessoas que gostam? Claro que é um risco bom. Se tem pessoas que não vão bem, tem pessoas que vão bem, tem. A minha maioria talvez não vá bem, mas quem vai bem gosta muito. E eu vejo muitas pessoas que mesmo não tendo dado certo no seu primeiro negócio, continuam no segundo, terceiro, é uma característica quase que individual. Mas a pessoa, eu acho que a gente tem que entender que o empreendedorismo ele está muito ligado à inovação, né, à criatividade. E aí a gente tem uma ideia assim que criatividade é ligada só à imaginação e tal, mas o empreendedorismo associado à inovação, associado à criatividade, ele tem que ter uma capacidade de entrega muito grande, quer dizer, ele precisa entregar. Então, às vezes a gente vê um dono ou uma dona, um proprietário, uma proprietária, de ter uma empresa de pequeno porte, você olha, talvez até nem ache que ela administra bem aquela empresa e faz críticas, mas a pergunta que você deveria fazer para você mesmo é, você conseguiria ter uma empresa como a dela? Você conseguiria sair do papel sem nada, do zero, e construir uma empresa, mesmo que seja com 5, com 10 funcionários, que já é um baita de um diferencial no mercado? Então, essa capacidade de você sair do nada e ter entrega, esse é o empreendedorismo. Quer dizer, ele visualiza uma oportunidade de negócio,
e ele entrega. Agora, ele entrega fora de condições de uma empresa de grande porte. Quer dizer, uma empresa de grande porte, se você quer contratar alguém, você tem um RH que te ajuda. Se você tem uma questão de marketing, você quer fazer propaganda, você tem uma área de marketing que te ajuda. E tudo você tem um staff muito grande. Mas numa pequena empresa que você está montando, numa micro, você faz tudo. Então, você veja, então, a capacidade que você tem que lidar com risco, se bem que os grandes empreendedores também, mas você lida com risco e ainda tem que ter uma entrega. Quer dizer, não existe a possibilidade de não entregar. E é todo dia, na realidade, é uma luta diária. E aí você começa a perceber, por exemplo, não para todos, mas as pessoas muitas vezes que trabalham em empresa e têm uma carreira já tradicional na empresa, ela acaba não desenvolvendo algumas competências que no mercado empreendedor são necessárias. Então, por exemplo, você não aprende, a não ser que você trabalhe na área comercial, mas você não aprende muitas vezes na empresa a como conquistar cliente, como você fechar negócio, como fazer uma proposta comercial, como se relacionar com o cliente. Você não aprende isso. E aí você vai para o mercado. Então você vai para o mercado com desejo de montar seu próprio negócio. Mas você não tem essas competências desenvolvidas. Então você veja que é um baita desafio. Porque você foi, de certa forma, forjado, no bom sentido, você foi desenvolvido para trabalhar numa empresa que não exige que você faça esse tipo de coisa. Porque, inclusive, você não pertence àquela área que faz isso, que são questões comerciais. E o empreendedor, ele tem que ter esse tipo de coisa. Ele tem que saber negociar, ele tem que fechar um negócio, ele tem que ter a questão do risco. Então, você veja que tem competências que a gente não aprende nem na escola, muitas vezes, e talvez nem na empresa, que a gente passou muitos anos, propiciou, porque o ambiente não favorecia esse tipo de coisa. E aí você não se desenvolve. Então, eu acho que esses são pontos importantes. Aí a gente entra, de fato, na oportunidade do negócio. Quer dizer, a oportunidade você vai identificar. Talvez aquela que ninguém viu, seja que você faça. Talvez seja uma coisa óbvia demais, mas por ser óbvia ninguém vê. Quer dizer, você tem uma opção de coisa. Ela pode ser um hobby, derivado de um hobby, ela pode ser você identificar um erro no processo de uma empresa, ou você identificar um gap que você gostaria de trabalhar, enfim. Você come uma necessidade das pessoas, tem diversas razões para você trabalhar, mas eu acho que um ponto-chave para essa questão da identificação da oportunidade é você estar predisposto a isso. Porque todas as pessoas olham para aquela necessidade, mas ninguém percebe, só você. Então, o empreendedorismo ele tem que estar com os olhos abertos, ele tem que estar com o radar. Você já deve ter uma sensação assim, eu vou te explicar uma sensação, talvez você perceba isso. Você já reparou quando você compra um carro e você sai na rua com o carro, parece que todo mundo comprou um carro que nem o seu? Todo mundo tem aquele carro que nem o seu. Por que todo mundo tem o carro? Você começa a olhar o mundo a partir de outra ótica. Você começa a olhar o mundo agora dentro de uma concepção de um carro que você já tem. Você não tinha antes, você não olhava. Ou seja, então agora você mudou o seu mindset. Quando você é empreendedorismo, você tem que dar essa chave. Quer dizer, você tem que olhar o mundo como se fosse o carro, sempre buscando oportunidades. E aí você vai identificar. Então, quer dizer, veja, tem todo esse lado comportamental, todo esse lado de oportunidades, e aí entra o plano de negócio. Quer dizer, eu acho que, sem dúvida nenhuma, você tem que ter um plano de negócio. Agora, o plano, eu acho que você deve visualizar o seguinte, ele não tem garantia de sucesso. Ele aumenta a probabilidade de êxito, mas ele não garante, porque você pode fazer o plano errado. Acho que uma coisa importante do plano, e deve ser feito, e com muito cuidado, é que você tem que ter sempre o plano B. Eu acho que melhor do que adivinhar o futuro é você se preparar para qualquer futuro que apareça. Então, se você tem vários planos B, a partir de cenários que você identifica no seu plano de negócio e os riscos, você está posicionando, você está diminuindo, você está mitigando, você está realmente traçando uma longevidade maior. Então, esse o plano de negócio, com todos os seus passos, ele deve ser feito com esse tipo de característica. Agora, uma dica que eu vejo assim, ainda final, na questão de quem vai abrir seu próprio negócio, é que muitos escolhem trabalhar com pessoas da família. A empresa familiar, ela hoje, as pesquisas tradicionais, elas mostram para a gente que 75% das empresas no mundo são empresas familiares. E essas empresas familiares, elas têm uma característica que é muito comum. Você escolhe quem vai trabalhar do seu lado, o seu sócio, você escolhe pela questão da confiança. Então, você vai abrir com a esposa, ou a esposa vai abrir com o marido, com o irmão, etc. E você vai para a questão da empresa familiar e toda a família vai trabalhar naquele pequeno negócio. Se você não tiver regras claras de convivência, os conflitos aparecem. Porque um desafio da empresa familiar é o conflito. Quer dizer, a pesquisa que eu realizei identificou que 85% das empresas familiares têm conflitos. Ocultos ou não, eles existem. Só que quando você coloca uma pequena empresa,
que está ali muitas vezes se organizando, está procurando sobreviver, muitas vezes não é nem só crescer, sobreviver. Esses conflitos eles vão atrapalhar muito. Então, quer dizer, você escolhe as pessoas pela confiança, mas se você não tiver um cuidado muito grande nesse conflito, ele acaba saindo do profissional e indo para o pessoal. E aí você vai ter uma dificuldade muito grande na gestão. Então, esse é o ponto que eu queria, esse ponto que eu queria ter discutido com vocês, de você montar o seu próprio negócio. Sem dúvida nenhuma, são as pessoas que querem isso, eu acho que um dia vão montar. Quer dizer, na vida um dia ele vai acabar escolhendo isso. A gente não sabe exatamente quando, mas ele monta. Mas o que eu tentei passar para você são alguns cuidados que a gente deve ter, se bem que tem outros ainda. Eu poderia aqui ficar horas e horas falando para vocês. Se você gostou do conteúdo, vão 3 dicas. Faça a sua inscrição no canal, baixe o aplicativo e deixe seus comentários.